Então, Jeová, que é Yahvé, que é o masculino e feminino, cria a primeira mulher, que é Lilith. Essa abandona Adão, ele é obrigado a criar uma segunda mulher, que já não é feita como Adão, do pó da terra. Ela é feita de um pedaço seu, de uma costela sua. Ou seja, ela fica subserviente. Ela não foi feita da cabeça, do cérebro, dos olhos, do coração. Ela foi feita da costela, mostrando que era um ser vertebrado, que tinha medula óssea, que podia produzir hormônios, mas era subserviente a Adão. Então, é exatamente a questão da separação dos sexos que mostra, então, Eva tomando a culpa de ter ouvido Lilith, a serpente, e que a mulher, então, se torna completamente castrada. E daí vem o complexo de castração, o problema do narcisismo, a perda exatamente do objeto fálico, que representa um objeto de poder, que é a perda do pênis. Então vai ter a inveja do pênis, a questão da castração para os homens e o nascimento do complexo edipiano. Então nós vamos ter a criação da psique humana interpretada da psicologia, calcada sobre uma mitologia judaico-cristã. Então percebam que a Lilith vai perpetuar-se em várias tradições. E o nome dela já não vai ser Lilith, mas vai ser Dalila, como Sansão e Dalila. Vamos ver que toda vez que aparecem dois irmãos ou dois gêmeos, é a noção do masculino e feminino, usando a chave fisiológica. Então vamos interpretar agora a figura de Esaú e Jacó. Eram dois gêmeos. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó vinha segurando o seu calcanhar, o seu ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. Lembrem que Aquiles era um homem poderoso que tinha uma parte fraca, que era o seu calcanhar, porque a sua mãe percebeu que ele era filho de um deus, mergulhou nas águas e segurou ele pelo calcanhar. E o único lugar que não foi banhado por aquelas águas que davam a imortalidade para ele era o calcanhar. Se dizem também que ele tomou um leite dado pelos deuses e na sua volúpia de tomar aquele leite, 3 gotas saíram e caíram no chão e rapidamente se transformaram em 3 lírios brancos. Então o lírio é a figura da Lilith, que tem a ver com a Lótus. Olha o Lótus, todas as figuras que começam com L, Lilith, Lótus, lírio, tem a ver com a figura feminina que foi posta de lado. Mas tanto o Lótus como o lírio representam a força dessa androginia que representa a parte feminina de Deus, a parte criadora de Deus, que dá força, que dá beleza, que dá emoção, que dá saúde ao ser humano. Vocês veem que o Lótus é uma figura poderosíssima na mitologia hindu. Diz-se que quando existe o nascimento de um Buda, ele nasce sobre a folha de lótus, porque o lótus representa a figura humana. Ele nasce do pântano, vem através do seu caule, através das águas do lago e aparece no ar. Ou seja, ele é capaz de transmutar o lodo em perfume, exatamente a meta da figura da humanidade, que tem uma semente, está no lodo, que vai nascer como uma flor, passando pelas águas da emoção, se abrindo para o espírito, para o ar, que representa o pensamento, que representa o espírito, que representa a frutificação, o florescimento da humanidade. Assim como o Buda é o florescimento, não é? Da parte mais humana, mais sublime, mais espiritual do ser humano. Então, por exemplo, a gente vai ter a Açucena, vai ter o Miosotes, vai ter o Discóriades. Grego representam figuras que representam o lírio, o lótus, a Lilith. Então, voltando novamente para a figura de Esaú e Jacó, Esaú é que deveria ter a primogenitura, porque foi ele primeiro a nascer entre os dois gêmeos. Mas ele era um homem bruto, ligado ao campo, ele era peludo, mas Jacó era mais esperto. Então, ele consegue a primogenitura de Jacó, dando um prato de lentilhas quando ele voltou do campo da caça e botou uma pele de urso para que seu pai, pensando que era primogenitura, e assim o abençoasse. Olha a figura da mulher, que trai o homem com um prato de comida, que engana o seu próprio pai usando uma forma, uma pele, né, botando sobre o seu próprio corpo para parecer o que não é. A figura de Esaú, assim como a figura de Abel, é uma figura extremamente feminina, que usa ardis femininos, que usa da inteligência feminina para se superpor ao masculino. Para conseguir os direitos da primogenitura, ele serve um prato, porque ele sabia cozinhar.
Então, Jacó era a figura feminina, que ficava em casa, que cozinhava, e que conseguiu fazer com que Esaú vendesse a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Depois Jacó também, ele vai casar, então ele assume a sua parte masculina e quer casar com quem? Com Raquel. Mas o pai de Raquel tem duas filhas, Raquel e Lia. Lia, olha só, Lia, Lilith. Olha só, prestem bem atenção. Novamente a figura de Lilith embutida, como em Dalila, né? Então ele se casa, depois de servir 7 anos ao pai de Raquel e Lia, em vez de casar com Raquel, quem ele dá? Lhe dá Lia. E de noite, depois que ele tem uma relação sexual, ele descobre que casou com a mulher errada. E tem que trabalhar mais 7 anos. Não trabalhou então 7, trabalhou 14 para conseguir a mulher dos seus sonhos. Mas depois ele dá um golpe, não é? Novamente a mulher aparecendo na parte feminina de Jacó. Ele separa os rebanhos e fica só com o lado bom geneticamente. Dá os mancos, os cegos, os que têm defeitos para o pai de Raquel e Lia. E então constrói a grande nação hebreia, né? Como Abraão, Isaque e Jacó estavam predeterminados através desse grande Deus, Jeová, que é um pai e mãe masculino e feminino, tinha predito. Abraão, Isaque e Jacó. Lembrem também da figura de Isaque, que Abraão prova a Deus que ele é temente a Deus porque ele faz uma circuncisão, ele corta o prepúcio, ele corta exatamente um círculo, que é Ouroboros, não é? Quando Deus o perdoa, fala assim, não quero que você mate o seu filho, quero apenas que você faça uma circuncisão. Ou seja, ele faz uma circuncisão para depois agradecer, porque ele acaba matando uma ovelhinha que estava presa nos espinheiros, porque Deus não ia matar o seu próprio filho, que ia ser sua progênie, porque ele prometeu a Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação, tão numerosa como as areias do mar. Então o que acontece? Ele faz uma circuncisão tirando a fimose, tirando o prepúcio, que é exatamente um círculo, mostrando dessa união perdida do qual o homem sempre quer alcançar novamente. Ele quer novamente se unir a Deus. E nessa união que é perdida, ele acusa a mulher. É a Lilith, é a Eva, é a parte que ele acha que trai, é o seio mau, é o útero que o expulsa. Então isso vai aparecer em várias figuras judaicas. Vamos olhar uma outra figura interessante. José e seus irmãos, que acho que eram filhos de Jacó também. José era o filho caçula, era o filho mais inteligente, era o filho mais fraco, mais frágil. Olha a figura da mulher. Então, uma vez que estavam passando os mercadores, os seus irmãos resolvem fazer uma baita de uma brincadeira sádica, macabra. Vendem José, o mais fraco dos irmãos, como escravo. E ele é vendido ao Egito, ao faraó, ao reino do Egito, e vai como escravo para lá, fica na prisão durante muito tempo, mas ele tem capacidades mediúnicas, capacidades clarividentes, capacidades femininas de uma pitonisa. E o faraó da época tem um sonho muito estranho, do qual ninguém consegue adivinhar. Ele tem o seguinte sonho. Ele sonha que 7 vacas magras comem 7 vacas gordas e continuam magras. E aquele sonho vem 7 noites seguidas. 7 vacas magras que comem 7 vacas gordas e que continuam magras. Ele chama o seu primeiro-ministro, ele chama vários xamãs, ele chama vários curandeiros e ninguém consegue desvendar o porquê daquele sonho. Se diz que o sonho é que nem uma carta. Se você não entende, ele é uma carta que continua fechada, porque ele tem uma mensagem. E essa mensagem vem do inconsciente, às vezes do inconsciente coletivo. Por isso, a interpretação dos sonhos é tão importante para Freud e para Jung. A interpretação dos sonhos vem em figuras simbólicas, que representam, muitas vezes até, a própria